Boa noite, irmãos. Que a graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos continuar aqui o estudo. Capítulo 4, versículo 2. E imediatamente entrei em espírito, eis que um trono estava posto no céu e alguém estava sentado no trono. Então João já estava em espírito desde lá do capítulo 1. Não são duas visões diferentes, é a continuação. Ele só fala desse jeito porque era meio que o único jeito de descrever a experiência de ser arrebatado, né? Porque no momento ele estava na terra, do nada, puf, no outro, né? Em espírito. Versículo 3. E aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e uma pedra de sardônio, e havia um arco-íris ao redor do trono, à vista como uma esmeralda. Esse alguém era Deus. É dito isso lá em Apocalipse 5:7. A gente vai chegar lá. João nem sequer tenta descrever tanto em detalhes, né, a aparência de Deus, porque provavelmente é algo muito para a visão humana, né, para conseguir explicar. Então ele descreve com cores e pedras, porque jaspe vem em várias cores, só que a cor mais comum é a vermelha. Isso nos lembra do sangue de Jesus, né, como já foi falado muitas vezes. Assim como o sardônio também é vermelho sangue. E ao redor do trono, um grande círculo verde como esmeralda, que para os judeus significa graça. Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos vi 24 anciões sentados, vestidos de vestes brancas e tinham na cabeça coroas de ouro. Alguns teólogos dizem que esses anciãos são anjos, só que eles não são por 3 motivos bem básicos. Anjos nunca são chamados de anciões, eles não sentam em tronos nem usam coroas, e não usam vestes brancas porque elas são sempre reservadas para os santos. Em Apocalipse 21 é dito que os nomes das tribos e dos apóstolos estão escritos nos portões e fundações, né? Mas talvez não seja bem isso. Também não fala nada sobre quem eles são, né? Um pensamento mais raso é que talvez fossem os 12 chefes das tribos listadas em Números 1, 5 a 15 e os 12 apóstolos, com Paulo no lugar de Judas. Sendo assim, né, testemunhas dos pactos do Antigo e do Novo Testamento. Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E Lucas 22, 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel, né? Então, passagem tanto do Novo quanto do Antigo. Só que se fosse os apóstolos, talvez João teria reconhecido, né, seus colegas, vai saber. Só que o significado pode ser também bem diferente disso. Vamos lá, é uma teoria já um pouco mais profunda. O número 24 ele é usado 6 vezes no Antigo Testamento e todas as vezes é relacionado ao sacerdócio. O trabalho dos levitas, né, da tribo de Levi, era ministrar a palavra de Deus. Só que haviam tantos sacerdotes que eles não conseguiam todos pregar. Então Davi escolheu 24 anciões para representar o sacerdócio levita. Eles são listados em 1 Crônicas 24, 6 a 18. João Batista era um levita, né? Para ter um exemplo, esses anciões eles lideravam seus grupos e cada um tinha 2 semanas no ano para pregar. Então, os 24 anciões representariam o sacerdócio, nesse caso aqui, né, de Davi. E de acordo com Pedro, todo crente faz parte do sacerdócio, 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quem veste branco são santos. Em Apocalipse 3:5 é dito que nós que vencermos vestiremos branco, né? Existem 2 coroas, de acordo com a Bíblia, a dos reis e as coroas de premiação, como se fosse meio que uma medalha. E os anciões, eles vestem essas coroas de premiação. E nós vestiria esses prêmios no arrebatamento, seria arrebatado e ganharia novas recompensas baseado no que fizemos. Então, basicamente, os 24 anciões representariam nós, né? Aqueles que foram arrebatados. Mas ainda assim pode ser que os anciões sejam de fato os líderes das tribos, os 12 apóstolos ou até qualquer outra coisa que ninguém nunca pensou, vai saber. Outra coisa que mostra que esses anciões representam a nós, fechando essa teoria, seria em Apocalipse 5, 8, 9.
E quando ele tomou o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos redimiu para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, aqui eles estão se incluindo com todas as pessoas de todos os lugares que foram redimidas através de Jesus. Isso mostra que eles representam todos os crentes, toda a igreja. Mas são só teorias, não dá para saber nada. E versículo 5. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo acesas diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. É assim porque é uma representação de como aconteceu no Monte Sinai, quando Deus veio falar com Moisés, né? Ele queria que os israelitas vissem e ouvissem o que ele estava falando. Êxodo 19, 11 e 16. Tenham cuidado para que no terceiro dia estejam prontos, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai quando todo o povo assistir. Na manhã do terceiro dia, trovões rugiram e relâmpagos brilharam, e uma nuvem densa desceu sobre a montanha, houve um toque longo e forte de uma trombeta e todo o povo tremeu. Os raios e relâmpagos são uma representação da onipotência e punição aos que desobedeceram. Tanto que o versículo 12 fala sobre não cruzarem a linha e tocarem no monte para não serem mortos. Então agora João talvez vê dessa mesma maneira, mostrando que o julgamento de Deus está para cair nos que permaneceram na terra. Acho que eu vou deixar por aqui para não ficar nem muito comprido, nem muito curto o próximo, para nós encerrar o capítulo 4 no mesmo vídeo. Certo, pessoal? Então Deus abençoe, até o próximo vídeo.